Fala galera, aquele bom dia novamente para vocês. Chegamos à nossa tão temida semelhança de triângulos, tá? Então vamos com calma. A primeira parte que eu quero que você tenha em mente, que quando eu falo para você semelhança de triângulos, nada mais é do que uma ampliação de uma figura. É como se você pegasse, por exemplo, uma foto 3x4 e levasse lá na copiadora para xerocar ela e pedisse para a pessoa ampliar. Quando você gera uma ampliação de uma figura, você amplia tanto a parte de baixo dela quanto a altura, sempre na mesma medida, tá? Se você dobrar a parte de baixo, você dobra a parte de cima. Isso é uma semelhança de triângulo. Então veja aqui, por exemplo, ó, se eu tenho aqui uma foto 3x4 e eu peço para ampliar essa foto duas vezes, a minha parte de baixo, que vale 3, se eu multiplicar ela por 2, ela vai passar a ter 6. E a minha altura, que vale 4, se eu multiplico ela por 2, ela passa a ter 8. Eu ampliei a minha foto. Isso é semelhança de triângulo. Se eu amplio um lado duas vezes, o outro também amplia duas, e os ângulos da figura sempre continuam os mesmos. Repara comigo que na figura inicial eu tenho 4 ângulos de 90 graus, e quando eu faço a minha ampliação, eu continuo também com 4 ângulos de 90 graus, tá bom? E essa questão da semelhança de triângulos, ela é muito bacana, porque ela permite a gente calcular algumas coisas. Esse exercício aqui, por exemplo, ele fala que um prédio projeta no solo uma sombra, ó, o prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros. Pessoal, isso aqui que eu estou pintando para vocês, ó, é o nosso prédio que tem uma determinada altura que ele chamou de H. Isso aqui embaixo é a sombra, ó. Isso aqui é a sombra que o Sol projeta. A sombra sempre fica na parte deitada, horizontal, tá? Aí ele fala assim, no mesmo instante, uma pessoa, vamos colocar aqui, ó, no mesmo instante, uma pessoa com 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Então aqui eu tenho uma pessoa, ó, com 1,80 m e essa pessoa está projetando aqui uma sombra com 2 metros. Legal? Muito bem, eu encontrei aqui 2 triângulos semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm como foco o mesmo ângulo. Olha aqui, ó. Quando o Sol bate no prédio, ele forma esse ângulo. Quando o Sol bate aqui, ó, na pessoa, ele também forma o mesmo ângulo. Aqui, ó, o prédio com o chão tem um ângulo de 90 graus. A pessoa com o chão também forma aqui um ângulo de 90 graus. Por isso, esses 2 triângulos são semelhantes. Eu posso, moçada, escrever esses 2 triângulos desse jeito, ó. Eu posso pegar aqui e colocá-los assim. Aqui, o triângulo do prédio, ó. E aqui, a pessoa com 1,80 m. Aqui, aqui e aqui. Agora, repara comigo que eu vou só passar essas medidas. O meu prédio, ele não falou aqui que tem uma altura H? Não foi isso que a gente viu? Então, eu vou colocar aqui H, que é a altura do prédio, e aqui embaixo os 30 metros, que é a sombra que o prédio está projetando, que o Sol está projetando. Do outro lado aqui, ó, nessa parte, eu vou colocar os dados referente à pessoa. A pessoa tem 1,80 m e a sombra que ela projeta é de 2 metros. Pronto. Com essas informações aqui, ó, eu consigo descobrir a altura do prédio. Vamos lembrar em sala de aula como que eu fazia isso? Pessoal, quando você tem 2 triângulos e esses triângulos estão na mesma posição, você vai fazer para mim parzinhos. Como assim, professor, parzinhos? Você vai pegar o lado que está em pé, vai fazer parzinho com o outro lado em pé. O lado que está deitado, você vai fazer parzinho com o lado que está deitado. E você sempre começa escolhendo um triângulo para você fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho o triângulo maior, que é o prédio, e o triângulo menor, que é a pessoa. Vamos supor que eu escolha começar do triângulo grande aqui, do prédio. Aí eu vou escolher um lado. Eu tenho 2 lados. Eu tenho a altura
e tenho a parte de baixo que está deitada. Vamos supor que eu comece pelo lado que está em pé, o H. Então eu faço H do meu triângulo grande está para o meu H do meu triângulo pequeno. O que eu fiz? Eu fiz um parzinho. Eu peguei o lado grande de um triângulo e fiz parzinho com o lado que está em pé do outro triângulo. E quem que é o outro lado? 1,8. Então, H está para 1,8, assim como coloco um sinal de igual. Agora, olha aqui. Vocês não começaram por esse triângulo grande? Primeiro, não foi o H que eu peguei? Então, eu volto nele. Agora eu vou fazer outro parzinho. Eu vou pegar esse lado que está deitado, que vale 30, e vou fazer parzinho com esse lado que está deitado, que vale 2. Então o que eu fiz? O em pé do grande com o em pé do pequeno. Depois eu voltei para o triângulo grande. O deitado do triângulo grande com o deitado do triângulo pequeno. Seguindo essa ordem sempre, tá bom, pessoal? Agora aqui eu tenho uma fração, aqui eu tenho outra fração e um sinal de igual. Sempre que eu tenho fração, fração, igualdade, eu multiplico em x. De novo, ó, fração, fração, igualdade, multiplico em cruz. Então é só você fazer isso daqui, ó. Você pode multiplicar tudo de uma vez? Pode. Mas você pode também simplificar a fração, pessoal, fica mais fácil, tá? Eu gosto de simplificar. Pega esse 30 aqui, ó, simplifica por 2. O que é 30 sobre 2? É 30 dividido por 2, que dá 15. Eu posso escrever assim, ó. H sobre 1,8 é igual 30 dividido por 2 é 15. E posso pôr o número 1 aqui embaixo, porque 15 dividido por 1 é 15. Agora você multiplica em cruz, ó. O H, eu começo sempre pela letrinha do alfabeto para ficar mais fácil. H vezes 1 é H. E agora 15 vezes 1,8. Vamos multiplicar 15 vezes 1,8? Ó, 15 vezes 1,8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 4. 8 mais 4 são 12. Aí eu ponho um sinalzinho de mais aqui. Agora eu vou multiplicar o 15 por 1 aqui. 15 vezes 1 dá 15. Abaixo dá 0, 5 mais 2, 7, 1 mais 1, 2. Repara comigo que quando eu faço multiplicação que tem vírgula, eu vou lá e conto. Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? Aqui eu tenho uma casa. Eu tiro 1 aqui, sobra 27. Pronto. Esse prédio, ele tem uma altura de 27 metros. Beleza, meus amores? Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem, mas o nosso segredo de semelhança de triângulo em figuras que estão na mesma posição é sempre esse raciocínio. Fica com Deus, rapaziada.